Vingança de Medeia, mitologia grega. Canal Guilherme Analisa. 34 minutos e 54 de duração. Vamos lá. Peraí, já volto. Voltando. Vamos lá iniciar. Não tem open, não tem porra nenhuma, só tem um vídeo mesmo. Começando. Se você acha que grupos de super-heróis são uma coisa recente, essa história é pra você. A nossa história começa no reino de Iolcos, onde após a morte do antigo rei, Ezão, o legítimo herdeiro do trono, é usurpado por seu irmão mais novo, Pélias. E sabendo que a vida de seu jovem filho Jazão estaria em risco, antes de ser preso e eventualmente executado, Ezão secretamente envia seu filho para fora da cidade, onde passaria a ser criado por Quirón, o mestre centauro. Ou seja, esse mito copiou a história do Rei Leão. E agora é importante mencionar que cada autor coloca a jornada de Jazão e os Argonautas em momentos diferentes da cronologia. Alguns dizem que ela ocorre antes dos 12 trabalhos de Hércules, outros dizem que foi depois, e alguns afirmam que foi no mesmo período, sendo que as versões onde ela acontece durante ou até antes dos trabalhos costumam se encaixar melhor na linha do tempo dos mitos. Na minha opinião, cada um pode colocar onde quiser. Mitologia é uma zona, é impossível ordenar tudo de maneira coerente. Voltando à história. O pequeno Jazão passa anos sob os cuidados de seu prestigiado mentor, adquirindo conhecimentos não só relacionados a combate, mas principalmente à estratégia. Pois durante todo esse período, Quirón acompanhou e aconselhou o jovem a visitar os reis de cidades vizinhas em busca de aliados. E como vários deles já achavam o Pélias um babaca, não foi muito difícil. A verdade é que esse cara já era fela da puta desde cedo. Quando ele era adolescente, ele perseguiu e matou uma velha dentro de um templo. Enfim, quando Jazão atinge a idade adulta, ele e um grupo de representantes dos reinos adjacentes foram até Iolcos para confrontar o usurpador. E para quem ficou curioso, essas cenas são do filme Jazão e os Argonautas de 1963. Ele não é muito fiel ao mito, mas em compensação ele tem o Hércules de fralda. O que pra mim já é um ponto positivo. Continuando. Chegando lá, Pélias, se sentindo encurralado, recorre à tática mais velha da mitologia grega. Se você é um rei e precisa se livrar de um jovem herói, dê a ele uma tarefa aparentemente impossível. Polidectes e Euristeu mandam um abraço. Então, o tio de Jazão jura em nome de suas filhas que cederia o trono sem oferecer resistência se o jovem rapaz fosse capaz de recuperar o famoso Velocino de Ouro. A pele do carneiro voador dourado enviado pelos deuses na geração anterior e que supostamente trazia a sorte à cidade a qual pertencesse. E mesmo sabendo que esse item mágico era protegido por um dragão que nunca dormia, Jazão, que faria de tudo para evitar uma guerra, aceita o desafio. Até porque esse item traria glória ao seu reino e ele sabia que o atual dono do Velocino também era um cuzão do caralho. Sendo assim, a primeira coisa que o filho de Ezão faz é ir atrás do mais renomado construtor de embarcações da Grécia. E com ele, encomendar a fabricação de um navio para 50 homens. Na verdade, o termo mais específico para esse tipo de embarcação da época, com remos e um mastro no meio, é nau. Mas eu não estava a fim de dizer que 50 homens passaram pela nau de Jazão. E os argonautas pegarão a nau. Sua nau se perdeu. Na sequência, o herói inicia uma perseverante excursão pelos reinos para recrutar os maiores aventureiros e semideuses que pudesse encontrar. E quando terminou, ele conseguiu montar um grupo, no mínimo, impressionante. Tanto que, se você for procurar uma lista, você vai ver que os autores da época citam uma porrada de nomes, incluindo alguns que, cronologicamente, nem teriam como estar ali. Mas, de qualquer maneira, dentre todos esses heróis e semideuses citados através das versões, os mais interessantes são Ascálafo, o Brutamontes, filho de Ares.
Autólico, filho de Hermes e o mais experiente ladrão da Grécia. Asclépio, filho de Apolo com habilidades curativas sobre-humanas. Atalanta, a caçadora de Ártemis com olhos de águia. Palemon, filho de Hefesto, capaz de forjar e consertar qualquer equipamento. Eufemo, filho de Poseidon, capaz de andar sobre os mares. Calas e Zetes, os irmãos alados, filhos de Bóreas, o deus do vento norte. Orfeu, músico e poeta, cujo talento encantava até a mais feroz das criaturas. Hércules, o mais forte dos filhos de Zeus, junto a Ilas, seu fiel escudeiro. E, obviamente, Jasão, o líder e capitão do navio que foi batizado como Argo. E por isso, os seus tripulantes passaram a ser chamados de argonautas, os navegantes do Argo. Assim como na palavra astronauta, que também vem do grego e significa o navegante das estrelas. E fora todos esses que eu citei, você ainda tem o próprio Argo, o construtor do navio que recebeu o nome dele, e os parentes de futuros personagens importantes, como Peleu, pai de Aquiles, e Castor e Pólux, irmãos de Helena de Troia. Em resumo, os argonautas tinham de tudo: guerreiro, arqueira, bardo, ladino, ferreiro, capitão, tanque, healer, suporte, DPS, GG e Easy. Mas agora falando sério, nunca antes, no histórico da mitologia grega, um grupo tão grande de heróis e semideuses havia se reunido no mesmo lugar. A única história capaz de rivalizar a jornada dos argonautas na quantidade de personagens icônicos é a Guerra de Troia. E a caçada ao Javali Calidônio, mas essa história é meio bosta. E com isso resolvido, todos embarcam em uma jornada ao reino de Cólquida em busca do ilustre Velocino de Ouro. O resumo da viagem é o seguinte: a primeira parada foi em Lemnos, uma ilha habitada apenas por mulheres que imediatamente começaram a seduzir os aventureiros. E se não fosse por Hércules, que se recusou a se envolver, eles provavelmente estariam lá até hoje. A segunda foi na cidade do rei Císico, onde após aportarem, eles são atacados por um grupo sanguinário de gigantes com 6 braços. Do nada. Corajosamente, Ascálafo e mais uma vez Hércules vão à frente e com suas forças combinadas derrotam as criaturas. Depois disso, os argonautas resolvem fazer uma competição para ver quem conseguiria remar por mais tempo sem descansar. Diversão infinita. E após algumas horas, os únicos que ainda estavam aguentando eram Jasão, Ascálafo, Castor, e vocês têm uma chance para adivinhar o último. Mas, antes da competição ter um vencedor, o remo de Hércules não aguentou a força extrema do filho de Zeus e se partiu ao meio. Sendo assim, eles param na margem do rio e o bastardo semideu sai junto de seu escudeiro à procura de uma árvore que serviria para fazer um remo mais resistente. Porém, em determinado momento eles se separam para tentar acelerar o processo e Ilas acaba se perdendo. Os argonautas então iniciam uma busca e após muitas horas de exploração pelo local, o filho de Ezão diz que eles não podem mais perder tempo de viagem, principalmente porque um vento muito favorável estava chegando e não podia ser desperdiçado. Mas Hércules, que havia aceitado ajudar Jasão pelo fato de ele também ter sido um aluno de Quiro, se recusa a deixar seu colega para trás. E por mais que todos tentassem calcular que Ilas poderia se virar sozinho, nada iria mudar a decisão dele. E com isso, o navio é obrigado a zarpar com 2 argonautas a menos. E o pior de tudo é que Hércules mal sabia que o jovem escudeiro dele, ao tentar saciar sua sede, foi seduzido por um grupo de náiades, as ninfas dos lagos. E atualmente se encontrava nas profundezas de um deles. A próxima parada do arco foi uma ilha governada pelo rei Âmico, que tinha o curioso hábito de desafiar os forasteiros para uma luta de boxe com ele em troca de água e alimento. Bizarro, eu sei, é o King Hippo versão mitológica. E caso se recusassem, ele mandava matar todo mundo. Então, Pólux, mesmo não sendo um exemplo de força bruta, se ofereceu como representante do time. E após desviar dos violentos ataques do rei, o argonauta acerta um único golpe com toda a vitalidade que tinha e nocauteia o chupeta de baleia. Mas, no processo, acaba quebrando o braço.
o deixando sob os cuidados do curandeiro do grupo e inutilizado pelo resto da viagem. Depois disso, Merda, hein? os argonautas chegam em uma região da Trácia e lá encontram um velho profeta chamado Fineu, cegado pelos deuses e amaldiçoado a ser perseguido por 2 arpias que o atormentavam diariamente. O vidente então diz que tem informações importantes para a viagem dos heróis, mas que só revelaria se eles fossem capazes de livrá-lo das impiedosas criaturas. Então, os guerreiros esperam até elas aparecerem e quando chegam, Atalanta começa imediatamente a tirar suas flechas, conseguindo ferir uma delas. Porém, percebendo o perigo, elas recuam. E com isso, Calas e Zetes abrem suas asas e com suas espadas em mãos voam atrás das arpias fugitivas. A perseguição continua por um tempo, até que ao passar por um penhasco distante, as feras aladas, percebendo que não conseguiriam despistar os semideuses, dão meia volta, se agarram nas asas dos irmãos em pleno ar e os 4 caem vertiginosamente no precipício, seus gritos sendo abafados pela distância e encerrados abruptamente pelo solo. E tem uma versão que diz que eles sobreviveram, mas essa não tem graça. Depois de um momento de luto, Fineu agradece e avisa sobre o perigoso Estreito de Bósforo, protegido por rochas gigantescas que esmagavam qualquer navio que passasse por elas. E com essa informação em mente, os argonautas seguem sua jornada. Chegando na entrada do Mar Negro, eles avistam as supostas montanhas assassinas. E seguindo um plano de Jasão, Eufemo vai caminhando pelas águas até bem próximo da zona de perigo e solta um pássaro voando. As rochas se fecham e nos instantes necessários para se abrirem novamente, o Argo pôde passar em segurança. Na sequência, eles fazem questão de passar longe da cidade das Amazonas para não dar merda e finalmente chegam na motherfucking Cólquida. Lá, Jasão vai até o luxuoso Palácio Real e encontra o rei Etis, acompanhado de seu caçula, o príncipe Absirto, e de sua filha mais velha, a princesa Medeia. O líder dos argonautas então diz que veio em busca do Velocino de Ouro. E Etis, sendo um rei confrontado por um jovem herói, faz a única coisa que a mitologia grega permitiria que ele fizesse. O soberano, que já havia recebido outros aventureiros encheridos, diz que entregaria o item mágico somente se Jasão fosse capaz de prender 2 perigosos touros cuspidores de fogo e, na sequência, usá-los para lavrar um enorme terreno. Eu ouvi um amém. E mais uma vez, querendo evitar um conflito, o líder dos argonautas aceita, sem saber que muitos já haviam perecido diante dessa missão letal. Mas, para sorte dele, a jovem princesa havia se apaixonado perdidamente por ele, sendo que alguns autores explicam esse amor à primeira vista, dizendo que Medeia só se apaixonou porque Eros atirou uma flecha nela. E Eros só fez isso porque a mãe dele mandou. E a mãe dele só mandou porque Hera subornou ela. E a rainha do Olimpo só fez isso porque décadas atrás o Pélias matou uma véia dentro de um templo dela, ela ficou ofendidinha e pensou: ah, cuzão, daqui 40 anos eu vou ferrar com a tua vida. Enfim, detalhes. Era muito vingativo. Ela não perdoa mesmo. Navio e secretamente se encontra com Jasão, dizendo que tinha um crush foda por ele e que gostaria de ajudar. Ah, e agora eu acho que é importante mencionar que Medeia era sobrinha de Circe, uma grande feiticeira, e também uma sacerdotisa de Hécate, a deusa da bruxaria. Logo, mesmo sendo mortal, ela também tinha experiência com alguns encantamentos. Então o que ela fez foi entregar para o seu amado uma loção anti-chamas feita a partir do sangue derramado de Prometeu, na época que a águia de Zeus jantava o fígado dele. E com esse líquido mágico espalhado pelo seu corpo, juntamente de alguns conselhos da Dama de Vermelho, assim que o sol nasceu, Jasão foi capaz de dominar os bovinos flamejantes. O que não agradou o rei Etis, que obviamente não tinha plano nenhum de entregar o Velocino para ele. Tanto que no jantar daquela noite, o soberano comenta com sua família que no dia seguinte iria ordenar que o exército de Cólquida queimasse o navio de Jasão e eliminasse os argonautas. Assim que a refeição se encerra, Medeia vai mais uma vez em segredo até seu bem-querer, avisa sobre as intenções de seu pai e diz que poderia ajudá-lo a escapar da cidade junto do Carneiro Dourado. Mas somente se ele prometesse se casar com ela. Aí o Jasão parou, deu aquela olhada de cima a baixo
e pensou: esperta, prestativa, apaixonada, boa aparência. Onde é que eu assino? Aí, com essa questão resolvida, a primeira coisa que ela fez foi secretamente convidar seu jovem irmão Absirto para ir embora da Cólquida com ela. E como o garoto gostava muito de sua irmã, ele aceita. Aí, junto dele, a princesa guia seu futuro marido e alguns dos argonautas até o dragão com insônia que vigiava o Velocino. Lá, Medeia cuidadosamente rola um frasco de perfume aberto em direção ao monstro. O odor intoxicante deixa ele meio chapado, mas ainda assim desperto. Então, Orfeu, que acompanhava a missão, toca uma canção de ninar em sua lira, fazendo com que a criatura finalmente caísse no sono e eles pudessem pegar o seu prêmio. O grupo então se dirige furtivamente pela noite em direção à nau de Jansão. O que por algum motivo me lembra minha credencial da CCXP. Enfim, eles seguem por um tempo na floresta, mas assim que eles ouvem o alarme dos guardas, foi barata voa. Dá-lhe maluco correndo, tomando flechada na bunda e pedindo pela mãe. Aí depois desse apuro, eles embarcam no Argo e zarpam. Os argonautas então respiram aliviados com sua escapatória. Pelo menos até eles olharem para trás e verem o gigantesco navio comandado pelo rei Etis, que não voltaria para casa sem o Velocino e sem seus filhos. A perseguição continua por horas, com Jazão e seus homens remando o mais rápido que podiam. Porém, a embarcação de Cólquida, que estava em melhores condições e com mais remadores, se aproximava constantemente. Se é que isso aí, dava tudo. O confronto se mostrava cada vez mais inevitável. E apesar das chances de vitória serem mínimas, os argonautas não iriam recuar. Era só tacar a flecha de fogo. Medeia, que havia se escondido com seu irmão em um compartimento inferior do Argo e estava ciente da grave situação na qual eles se encontravam, percebe que para salvar seu amado, decisões extremas teriam que ser tomadas. Que decisão? O que ela vai fazer? O que está acontecendo? Maninho, eu preciso que você me escute. A nossa situação A CMR. não é boa. Em breve é possível que os soldados do papai invadam o navio. Então, eu quero que você fique aqui, na cama, e cubra o rosto com o travesseiro, para não ouvir nada. Tudo bem? Bom, garoto. A luz do luar guiava a embarcação de Etis, prestes a alcançar seus fugitivos. E nesse momento, o rei avista um objeto sendo arremessado ao mar por um dos argonautas. Ele percebe que esse foi um ato deliberado. Na sequência, ele ordena que seu navio diminua a velocidade para que um dos marinheiros pegasse com uma rede o artefato. Ao retirá-lo da água, vê-se que era uma parte de uma das tábuas do arco. E amarrado nela, havia um pequeno braço decepado com manchas de sangue. O rei aproxima sua lamparina, tentando não acreditar no que estava à sua frente. E ao fazer isso, vê que na pele fria e enrugada pela água, havia uma mensagem escrita. Caso queira encontrar as outras partes, recomendo que comece a procurar. Isso não é o que eu tô pensando, não, né? E assim, Medeia espalhou os pedaços de seu irmão pela correnteza, Era o que eu tava pensando. sabendo que seu pai iria desacelerar seu navio e até desviar seu percurso em busca das partes de seu filho. Pois essa seria a única maneira de proporcionar um enterro digno com todos os importantes ritos religiosos da época.
E com isso, os argonautas foram capazes de escapar. Macabro, E agora muito é macabro. importante comentar que Jazão considerou esse assassinato um ato abominável. Mas, Normalmente a se partir do considera momento isso. que não havia mais como salvar a vida do garoto, ele relutantemente aceitou que essa estratégia macabra fosse usada para garantir a segurança de seus tripulantes. Então, com o perigo resolvido, eles iniciam a sua volta à Grécia. Alguns dias se passam e Medeia sugere que eles visitem a ilha onde morava sua tia Circe, para que ela os purificasse do pecado que haviam cometido com Absirto. E aproveitou para cobrar o casamento que ele tinha prometido também. E sendo um homem de palavra, ele aceita. Depois do casório, a viagem continua, até que quando chegam próximos de Creta, eles são atacados por um colosso de bronze feito por Hefesto. Mas a Medeia e o Palemão conseguem distrair o grandalhão e abrir uma válvula no calcanhar dele, fazendo vazar todo o óleo vital que estava dentro. Depois disso, eles finalmente chegam em Iolcos. Lá, Pélias é informado que os argonautas haviam retornado com o velocino de ouro, indicando que essa era a hora de abdicar do trono. Mas adivinha só? Ele recusou, tornando toda essa jornada e a pele do bicho completamente inúteis. Jazão, furioso, imediatamente reúne seus homens em uma assembleia no navio para decidir como derrotar seu tio usurpador. Ao fim da noite, a proposta mais aceita pelo grupo era reunir os antigos aliados de Jazão e seu pai e iniciar uma guerra, mesmo sabendo que isso poderia levar anos e causaria um número incontável de mortes no processo. E foi nesse momento que Medeia se pronunciou. Os argonautas se calam e a observam em silêncio. A princesa então se levanta e oferece um plano que, segundo ela, resolveria o problema de maneira muito mais eficiente. E a partir de agora é audiodrama. Ao amanhecer, Medeia vai até o palácio e se apresenta para os guardas como uma feiticeira de terras distantes, mostrando alguns de seus simples encantamentos como prova. Na sequência, ela diz que gostaria de trabalhar para o rei, podendo até rejuvenescê-lo aos seus tempos de glória usando um feitiço de alto nível, popularmente conhecido como mentira. Ela não estava nem perto de ter essa capacidade. A habilidade mais avançada que ela tinha era um encanto de hipnose, mas que só funcionava com pessoas muito sugestionáveis e com quem ela já havia adquirido um mínimo de confiança. Logo, o rei e os soldados estavam fora de cogitação. De qualquer maneira, por mais que feiticeiras não fossem muito bem vistas pela sociedade, a oportunidade de voltar a ser jovem chamou a atenção de Pélias, que após refletir por um instante, permitiu que ela entrasse no castelo. Mas ele obviamente não iria permitir que uma suposta bruxa que apareceu do nada chegasse perto dele. Então, Medeia foi recebida pelos seus empregados e era constantemente monitorada pelos guardas. Ao fim do dia, ela recebeu um pequeno quarto para dormir e na manhã seguinte começou a mostrar os seus simples, porém chamativos truques para a corte real, não demorando muito para que ela se tornasse o assunto principal do palácio. Os dias foram se passando e, embora nunca encontrasse o monarca pessoalmente, a feiticeira de Cólquida foi conquistando o interesse de todos que passavam por ela, incluindo as jovens filhas do rei, que a cada manhã se aproximavam um pouco mais dessa dama enigmática, maravilhadas com os encantos e elixires feitos por ela. Sendo assim, Medeia pôde estreitar laços e iniciar uma amizade com as três princesas, chegando até a ensinar algumas de suas receitas de poções para elas. Mas algum tempo se passa e as garotas criam coragem para perguntar se ela realmente tinha o poder de rejuvenescer o pai delas. E a feiticeira, de maneira muito simpática, diz que sim, e que só não fez isso antes
porque o rei não permitia que ela se aproximasse. As irmãs então tentam constrangidamente explicar essa decisão de seu pai. E Medeia se mostra totalmente compreensiva e diz que é normal não confiar em uma estranha. E por isso, ela sugere ensinar o feitiço para que as próprias filhas do rei o realizassem, alegando que, por ser uma seguidora de Hecate, apenas mulheres poderiam participar do ensinamento. As princesas ficam muito animadas com a ideia e naquela noite, no estábulo do castelo, as 4 se reúnem. A feiticeira, que estava à frente de um caldeirão, traz um velho e doente carneiro. Após abatê-lo, ela o corta em 13 pedaços e o coloca dentro do recipiente. Na sequência, ela discretamente joga algumas de suas poções e diz supostas palavras mágicas, causando ruídos e luzes coloridas que surpreendiam as 3 irmãs. Alguns momentos se passam e de dentro do caldeirão sai cambaleando um pequeno e saudável cordeiro, comprovando que o feitiço havia rejuvenescido o velho animal. E por rejuvenescido, entenda que Medeia escondeu um cordeirinho no fundo do pote e enganou as 3 idiotas. E nesse momento de fascínio absoluto das garotas, a suposta necromante estala seus dedos e utiliza o feitiço de hipnose. O encanto é simples assim, minhas jovens aprendizes. Agora tudo que vocês têm a fazer é surpreender o pai de vocês enquanto ele dorme, trazer os ingredientes até o caldeirão e dizer as palavras mágicas. Eu garanto que esse será um dia que vocês nunca irão esquecer. Enquanto isso, Jazão, aflito com a ausência de sua parceira, que há mais de uma semana não dava notícias, avista de longe a feiticeira Carmesim calmamente se aproximando do navio. Ao chegar, ela explica tudo o que havia ocorrido, eles passam a noite juntos e no dia seguinte, rapidamente se espalha a notícia de que as princesas de Iolcos haviam assassinado o pai, decepado seu corpo em 13 pedaços e tentado realizar uma espécie de ritual demoníaco. Pesada. A essa altura, vocês já devem ter percebido que Medeia tinha um fetiche com esquartejamento. E com Pélias fora do caminho, não foi difícil convencer o Conselho Real de que não valia a pena começar uma guerra por um trono que merecidamente pertencia a Jazão. O casal, então, orgulhosamente assume o reinado de Iolcos e, com o passar do tempo, tem 2 filhos, Mérmero e Féris. Mas, como já era de se esperar, o povo não estava muito feliz de ter uma rainha bruxa. Principalmente depois de descobrir que ela estava envolvida no assassinato macabro do rei anterior. E percebendo isso, Acasto, o filho mais velho de Pélias, que não estava na cidade quando ele foi morto por suas irmãs, aproveitou esse descontentamento geral para movimentar a população contra o rei que, segundo ele, usurpou seu pai. E sendo um jovem carismático e também o antigo herdeiro do trono, ele tem sucesso, obrigando que Jazão e Medeia fujam com seus filhos para o reino de Corinto. Lá, eles são recebidos pelo rei Creonte, que não é o mesmo do Édipo, e sendo um antigo amigo de Ezão, ele fez questão de ajudar o filho de seu falecido colega. Os dias se passam, o casal faz amizade com a família real, até que em determinado momento, notando uma certa insatisfação no olhar de Jazão, o rei o convida para uma caminhada e pergunta o que havia ocorrido. Durante o passeio, o herói descreve sua jornada e diz que, apesar de Medeia ter feito de tudo por amor a ele, ela também foi responsável por atos terríveis, que, consequentemente, fizeram com que ele perdesse o trono. Ouvindo isso, Creonte, que há um bom tempo buscava um pretendente digno para sua filha, discretamente sugere que se Jazão estivesse disposto a abandonar o seu casamento atual, a mão da princesa e uma posição na corte real seriam dele. O antigo líder dos argonautas então vai para o seu quarto e passa a noite acordado pensando na audaciosa proposta que lhe foi feita. E no dia seguinte, após muito refletir sobre a questão,
ele informa o rei que havia aceitado. Tamanho que vai dar merda. Creonte fica muito feliz e já começa a fazer os preparativos para o grande casamento entre Jazão e sua filha, Gláucia, também conhecida como Creusa. E, obviamente, Medeia não ficou nem um pouco feliz com essa decisão. Mas, ao invés de explodir em fúria, ela apenas se mostrou decepcionada e arranjou outro local em Corinto para viver. Seu único pedido é que seus filhos não fossem obrigados a participar da cerimônia. Porque tá com essa música. Algumas semanas se passam e a multidão de convidados chega para o grande dia. Jazão se encontrava no altar, rodeado de velas cerimoniais, no aguardo de sua bela noiva. Após uma breve espera, as portas se abrem e Creusa entra, usando um longo e magnífico vestido, acompanhado de um véu adornado com rosas vermelhas. Não tá com esse nome. O argonauta fica extasiado com as vestimentas e o forte perfume de sua futura esposa, ambos presentes que ela havia recebido poucos dias atrás. A nobre celebração então se inicia tranquilamente, até que chega o momento principal e o sacerdote pergunta se Jazão aceita a Gláucia como sua legítima esposa. Ele respira fundo e diz que sim. Nesse momento, os olhos da princesa se arregalam e o buquê de flores cai ao chão. E antes que qualquer reação pudesse ser realizada, ela pega uma das velas ao seu redor, encosta a chama em seu vestido e é imediatamente tomada pelo fogo que cobre seu corpo inteiro, como se revestida por um líquido inflamável. O argonauta se afasta, percebendo o grave erro que havia cometido. O rei Creonte então corre ao socorro de sua filha, apenas para ser engolido pelo fogo junto a ela. Jazão, nesse momento, só tinha uma preocupação. E sem pensar duas vezes, sai em disparada até a residência de Medeia, tentando desesperadamente chegar antes dela ter fugido com seus filhos. A distância parecia infinita. Ao chegar lá, ele abre a porta e encontra apenas os garotos. Ou pelo menos, o que sobrou deles. Os próprios filhos? Sangue espalhado pelas paredes. Logo na entrada, o corpo de Féres cortado do pescoço até a virilha e seus dedos decepados espalhados ao redor de sua cabeça como uma coroa de carne e ossos. Em uma das vigas de madeira, Mérmero balançava no ritmo da corda que apertava seu pescoço. Os tons escuros de roxo e vermelho saltavam em seu rosto e disfarçavam o inchaço de seus olhos perfurados. Não. Passaram-se alguns minutos antes que ele percebesse o bilhete em cima da cama. E mais de uma hora até que ele criasse coragem para ler. Ele foi evitar a guerra e acabou causando mais tragédia. Isso é horrível. Não haverá um dia em que não pensarei em você, amor. E agora? Isso não é bom, não, é obsessão, na moral. Não haverá um dia em que você não pensará em mim. Jazão viveu o resto de seus dias pobre e sozinho, utilizando o próprio Argo como moradia. Até que em uma fatídica noite, o convés do navio, apodrecido por anos de desuso, sucumbe sobre o antigo argonauta que nele dormia, se tornando assim o seu túmulo. Morreu dormindo. Eu adoro finais felizes. Mas a história de Medeia não acaba aqui. Depois dessa atrocidade, ela foge para uma terra distante
e é acolhida pelo rei da maior e mais importante cidade da Grécia. Atenas? E lá, a feiticeira de Cólquida estava prestes a interferir na jornada de mais um grande herói da mitologia grega. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Tá, velho. Até mais. Vou esperar. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super alto astral. E pra quem quiser ver mais do Mitologia, o link da playlist tá na descrição. Fui! Esse vídeo foi 3 semanas atrás. Sei lá que data isso foi. Quase um mês atrás. Por aí. Bom, não é bom você irritar mulher, né? Ainda mais a partir do momento que ela aceitou e teve a ideia de matar aí o irmão pra despistar o pai, você já percebeu que não era coisa boa. Fazer as filhas matar o próprio pai e levar a culpa. E o cara vem se separar dela. Então na Grécia você ia ser rei, você botar pra ser uma segunda esposa, terceira esposa, não tem problema, você vai inventar de separar da mulher deles. Nossa, os próprios filhos, coitado. Já é ruim perder filho, agora perder os dois de uma vez só assim, perder a futura esposa assim. Era melhor você ter aceitado casar com mais uma. Ter um harém do que fazer se matar assim. Tem isso. Esse foi o vídeo da Vicância Medea, Mitologia Grega, Guilherme Analisa. Canal Quadro Mitologia. Link de viração, se inscreve no canal dele. É isso aí. Sem end, sem open, só vídeo. Vai ser tudo bagunçado aqui agora. Quantos rejeitados vocês já não olhavam, então? Vou buscar o jeito.